Você já imaginou viver numa vila com dragões? E aí? Terceiro dia, terceira história. Essa eu acho que você conhece porque recentemente saiu um live action dessa história, que eu não sei se você já assistiu, se você já teve a oportunidade de assistir, mas eu espero que sim, porque é uma história muito legal. Nós estamos falando aqui de como treinar o seu dragão, onde nós temos uma vila, a Vila de Berk, onde nós temos Stoico, que é o cara que manda na Vila de Berk, e nessa vila existe um código de honra chamado Matar Dragões. E a partir desse ponto nós somos apresentados a Soluço. Soluço, ele é um cara extremamente, assim, diferente. Porque, diferentemente das pessoas da Vila de Berk, ele não tem força física. Então, ele até tem um pouco de medo de estar junto dos dragões. E quando ele é colocado na arena para se provar como homem, porque partindo do pressuposto que havia um rito de passagem de menino para homem, e o rito era você ser jogado no local onde tem muitos dragões e você matar um deles. Soluço não consegue. Ele não consegue. Sabendo que Stoico era seu pai, então isso gera uma vergonha muito grande em Soluço. Até que ele está numa floresta e ele se depara com um dragão, um Fúria da Noite, que segundo a lenda da Vila de Berk ali, era um dos dragões mais poderosos que tinha. E ele conhece o Banguela. Por que ele é Banguela? Porque os dentes dele são retráteis, eu acho isso genial, aliás. O dente dele, ele pode esconder o dente e ele aparecer conforme ele quer. A partir desse ponto, nós temos um processo extremamente interessante dele se conhecendo e ele conseguindo domar o Banguela, mas não domar no sentido de força física, mas sim no sentido de amizade. Isso causa uma revolução muito grande ali na Vila de Berk, porque ele mostra que dragões e seres humanos podem viver juntos. Isso me lembrou de uma bem-aventurança, e eu queria ler ela com você. O livro de Mateus, capítulo 5, verso 9, diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui Jesus está no começo do seu ministério e no capítulo 5 ele começa falando o Sermão da Montanha. E é interessante porque aqui ele apresenta as bem-aventuranças. Em outras traduções aparecem que são felizes aqueles que são dessa forma. E o que são os pacificadores? Naquela época, o mundo ele estava sob, na verdade as pessoas que ali estavam sob a opressão romana. Ou seja, muitos daqueles acreditavam que quem seria o salvador de toda aquela pátria, de todas aquelas pessoas, seria alguém que seria um guerreiro. Mas aí Jesus ele vem a partir desse manifesto do reino e ele subverte tudo isso que acontece. Porque ele fala que aqueles que são felizes não são os guerreiros, são aqueles que eles conseguem pacificar as coisas sem gritar, mas sendo pacificadores e conseguindo unir as pessoas. E é interessante que a gente vê isso na história do Soluço, porque Soluço ali ele causa uma revolução na Vila de Berk, como eu falei, para que as pessoas elas possam viver juntas. E lembra que ontem eu falei a respeito de pertencimento. E hoje eu estou falando de uma característica muito importante para aqueles que querem gerar o sentimento de pertencimento aqui na Terra, que são aqueles que são pacificadores. Que você possa ser pacificador onde você está, na sua sala, na sua casa, e que ali você possa ser alguém que seja um reflexo do Deus que quer ser pacificador, do Deus que quer gerar a paz nas pessoas.